Clara caminhava pelas ruas de Nova Aurora, uma cidade impecável e fria, onde cada passo era cuidadosamente monitorado. A ordem e a tranquilidade eram mantidas a qualquer custo, e as emoções humanas, consideradas perigosas, haviam sido suprimidas por um governo autoritário. Clara, como todos os outros, seguia sua rotina sem questionar, mas nos últimos dias, algo dentro dela começava a mudar. Ao longo de sua vida, Clara havia aprendido a ignorar qualquer sentimento que ameaçasse emergir. O sistema de controle emocional, implantado em todos os cidadãos ao nascer, garantirá que qualquer traço de emoção fosse rapidamente suprimido. No entanto, pequenos flashes de memória, de momentos passados cheios de riso e lágrimas, começaram a invadir seus pensamentos, deixando-a confusa e inquieta. Certa noite, enquanto organizava o antigo porão de sua casa, Clara encontrou uma pequena caixa empoeirada. Ela reconheceu o símbolo na tampa. Era o emblema de uma tecnologia há muito proibida. Com as mãos trêmulas, ela abriu a caixa e revelou um dispositivo estranho, algo que parecia pulsar com uma energia própria. Instintivamente, Clara sentiu que aquilo era importante, que talvez fosse a chave para entender o que estava acontecendo com ela. Nos dias que se seguiram, Clara não conseguia parar de pensar no dispositivo. Em sua vida monótona, ele se tornou uma espécie de âncora, uma conexão com algo que ela mal podia compreender. Decidiu então testar o objeto, embora soubesse dos riscos envolvidos. Naquela noite, em seu quarto, ela ligou o dispositivo e sentiu uma onda de calor percorrer seu corpo. De repente, uma série de emoções há muito adormecidas começou a despertar. O que Clara sentiu foi ao mesmo tempo assustador e libertador. As emoções a envolveram com uma intensidade que ela jamais experimentara. As paredes da conformidade começaram a desmoronar ao seu redor, e pela primeira vez em anos, ela se sentiu viva. As cores pareciam mais vibrantes, os sons mais nítidos, e uma clareza antes desconhecida tomou conta de sua mente. Mas junto com essa clareza veio o medo. Ela sabia que, se o governo descobrisse o que estava acontecendo com ela, seria o fim de sua liberdade recém-descoberta. Em meio a essa turbulência interna, Clara começou a se distanciar de seus amigos e colegas. Ela temia que suas novas emoções fossem perceptíveis, que seus olhares ou palavras revelassem demais. No entanto, um amigo de longa data, Lucas, notou a mudança. Ele era um dos poucos que ainda tinham vestígios de curiosidade. Sem que Clara soubesse, ele também começava a questionar o sistema. Certa vez, durante uma caminhada silenciosa pela cidade, Lucas a confrontou, perguntando se ela também sentia que algo estava errado. Clara hesitou, mas acabou confessando, sabendo que não poderia esconder a verdade dele. A revelação de Clara os uniu ainda mais, mas também os colocou em perigo. O governo monitorava comportamentos anômalos, e Clara sabia que seu despertar emocional poderia ser detectado. Lucas, que também guardava segredos, sugeriu que eles explorassem o que o dispositivo podia realmente fazer. Clara concordou, mas no fundo, temia o que essa exploração poderia desencadear. Ela sentia que estavam prestes a atravessar uma linha da qual não haveria retorno. À medida que Clara se preparava para usar o dispositivo novamente, uma sensação de determinação a tomou. Ela sabia que não poderia continuar vivendo sob o controle do governo, com sua humanidade sendo reprimida a cada momento. Mas a questão que a atormentava era se ela estava disposta a arriscar tudo para buscar a verdade, possivelmente, a liberdade emocional que tanto desejava. Naquela noite, Clara se trancou em seu quarto, com o dispositivo seguro em suas mãos. Havia uma mistura de medo e excitação em seu peito, uma emoção que ela mal podia entender, mas que a impulsionava a continuar. Com um suspiro profundo, ela ativou o dispositivo. De imediato, uma onda de calor percorreu seu corpo, e uma explosão de sentimentos a envolveu. Era como se uma represa tivesse se rompido, liberando tudo o que havia sido reprimido por anos. Clara sentiu a alegria da infância, a tristeza das perdas, o amor que havia esquecido. As emoções vinham como uma avalanche, cada uma mais intensa que a anterior. Lágrimas escorriam por seu rosto, mas elas não eram apenas de tristeza. Eram de alívio, de uma liberdade que ela mal sabia que estava buscando. Pela primeira vez em sua vida, Clara sentia que estava completa. Mas essa nova Clara também era mais vulnerável, e essa vulnerabilidade a deixava exposta. As cores eram mais vivas, os sons mais nítidos, e as pessoas pareciam tão distantes, quase como automatos. Ela notava a falta de vida nos olhares,
a ausência de emoção nas vozes. Era como se ela tivesse sido despertada de um sonho, enquanto todos ao seu redor ainda dormiam. Essa percepção a enchia de tristeza, mas também de uma determinação renovada. Ela sabia que não poderia continuar assim, que precisava fazer algo para libertar os outros também. Lucas percebeu a mudança em Clara. Ele a observava de longe, notando como seus olhos brilhavam com uma intensidade que ele nunca havia visto antes. Em um momento de coragem, ele a confrontou novamente, desta vez com mais urgência. Clara, sem poder mais esconder o que estava acontecendo, contou a Lucas sobre o dispositivo e o que ele havia feito por ela. Lucas ficou maravilhado e assustado ao mesmo tempo, mas ao contrário de Clara, ele hesitava em experimentar o mesmo. O medo do desconhecido ainda o prendia, mas Clara estava decidida a mostrar a ele que as emoções eram o que os tornava verdadeiramente humanos. Certa tarde, Clara e Lucas decidiram se encontrar em um parque abandonado nos arredores da cidade, longe dos olhares atentos do governo. Clara sabia que aquele seria o momento decisivo para Lucas, o ponto em que ele decidiria entre continuar na segurança do conformismo ou arriscar tudo pela liberdade emocional. Ela levou o dispositivo, oferecendo a Lucas a chance de sentir o que ela havia sentido. Ele hesitou, com os olhos fixos no pequeno objeto que havia mudado tanto para Clara. Finalmente, com um olhar de determinação, Lucas aceitou o dispositivo. Quando o ativou, Clara observou enquanto a expressão de seu amigo mudava. Ele primeiro parecia confuso, depois surpreso, e então, como Clara, ele foi inundado por uma torrente de emoções que o deixou sem fôlego. Ao final, ele estava sem palavras, as lágrimas em seu rosto refletindo a transformação que havia ocorrido dentro dele. Lucas segurou a mão de Clara, compartilhando com ela a intensidade daquele momento. Era como se, finalmente, ambos estivessem vendo o mundo como ele realmente era. Agora que Lucas também havia experimentado o despertar emocional, os dois sabiam que estavam em perigo. O governo não demoraria a perceber as mudanças em seus comportamentos, e isso poderia colocar ambos em uma situação arriscada. Mas, ao invés de se esconderem, Clara e Lucas decidiram que precisavam fazer algo maior. Eles não poderiam continuar vivendo em um mundo onde as emoções eram controladas e reprimidas. Precisavam encontrar outros como eles, pessoas dispostas a lutar pela verdadeira liberdade. Com essa nova determinação, Clara e Lucas começaram a planejar sua fuga. Eles sabiam que não poderiam fazer isso sozinhos e que precisavam de aliados. Havia rumores de uma resistência, um grupo secreto de pessoas que se recusava a viver sob o controle do governo. Se pudessem encontrá-los, poderiam unir forças e usar o dispositivo para libertar outros como eles. Mas o tempo era curto, e cada movimento precisava ser calculado com precisão. Naquela noite, enquanto Clara se preparava para sair em busca da resistência, sentiu uma estranha mistura de medo e esperança. O mundo que ela conhecia estava prestes a mudar para sempre, e não havia como voltar atrás. Ela segurou o dispositivo em suas mãos, sentindo a pulsação suave que parecia ecoar seu próprio coração. Sabia que o que estava por vir não seria fácil, mas também sabia que não estava mais sozinha. Lucas estava ao seu lado, e juntos, eles enfrentariam o que quer que viesse. Clara e Lucas deixaram Nova Aurora sob o manto da escuridão, seus passos rápidos ecoando pelas ruas desertas. A cidade, outrora um símbolo de ordem e controle, agora parecia uma prisão sufocante. Cada esquina que dobravam trazia o risco de serem descobertos, mas a determinação de encontrar a resistência os impulsionava. O dispositivo, escondido com cuidado no casaco de Clara, pulsava levemente, como se estivesse sintonizado com a urgência de sua missão. Depois de horas caminhando, finalmente chegaram a um antigo armazém abandonado nos limites da cidade. Esse lugar era um dos poucos que escapara à vigilância constante do governo, um local onde rumores diziam que a resistência se reunia. Com o coração acelerado, Clara bateu na porta de metal enferrujada. O som reverberou pelo ar, e por um momento, tudo ficou em silêncio. Então, uma pequena abertura se formou na porta, e olhos desconfiados os avaliaram. "Quem são vocês?" A voz rouca veio de trás da porta, carregada de suspeita. Clara deu um passo à frente, seu corpo tenso, mas sua voz firme. "Estamos procurando a resistência. Temos algo que pode ajudar a libertar as pessoas do controle emocional." Houve uma longa pausa antes que a porta se abrisse lentamente, revelando um homem de aparência severa, com cicatrizes que contavam histórias de batalhas passadas. Ele acenou para que entrassem, e Clara e Lucas o seguiram para dentro do armazém. No interior do armazém,
Clara e Lucas foram levados até um grupo de pessoas, todas com expressões de determinação misturadas com cautela. O líder da resistência, Miguel, um homem de olhar intenso e voz grave, os observava atentamente. Vocês falam sobre liberdade emocional, disse ele, sem rodeios. Mas como podemos confiar em vocês? O governo tem seus espiões em toda parte. Clara sentiu o peso das palavras, mas sabia que precisava ser honesta. Com cuidado, ela retirou o dispositivo do casaco e o mostrou ao grupo. O ar na sala pareceu mudar quando o dispositivo foi revelado. Miguel deu um passo à frente, seus olhos fixos no objeto. Esse dispositivo, onde vocês o conseguiram? Clara explicou como o havia encontrado e como ele havia libertado suas emoções, despertando um novo senso de humanidade dentro dela. Lucas corroborou sua história, compartilhando sua própria experiência com o dispositivo. A sala ficou em silêncio, enquanto os membros da resistência absorviam as implicações. Miguel, depois de uma pausa pensativa, se aproximou de Clara e pegou o dispositivo em suas mãos. Se isso for verdade, disse ele, sua voz mais suave, então temos uma chance de finalmente derrubar o governo. Mas precisamos agir com cautela. A liberdade emocional é uma arma poderosa, e se usada de forma errada, pode trazer caos. Ele olhou para os dois jovens, vendo neles a determinação que ele havia visto em si mesmo muitos anos antes. Vocês estão dispostos a lutar por essa causa, sabendo dos riscos? Clara e Lucas trocaram um olhar. A decisão não era fácil, mas eles sabiam que não poderiam voltar atrás. Estamos prontos, respondeu Clara, sua voz firme. Miguel assentiu, um leve sorriso tocando seus lábios. Então, vocês agora fazem parte da resistência. Temos muito trabalho a fazer, e não há tempo a perder. A partir daquele momento, Clara e Lucas se integraram ao grupo, participando de reuniões e treinamentos que os preparariam para a difícil jornada à frente. Durante os dias que se seguiram, Clara se aproximou de Miguel, aprendendo sobre a resistência e seus esforços contínuos para minar o governo. Miguel era um homem marcado pela perda, mas também alimentado por uma esperança feroz. Ele acreditava que o dispositivo de Clara era a chave para finalmente libertar o povo de Nova Aurora, e juntos, começaram a planejar uma operação para liberar mais pessoas do controle emocional. Enquanto Clara treinava com a resistência, aprendendo táticas de infiltração e formas de usar o dispositivo de maneira mais eficaz, sua amizade com Lucas se fortalecia. Eles compartilhavam momentos de medo e esperança, sabendo que o caminho à frente seria perigoso, mas que valeria a pena se pudessem restaurar a humanidade às pessoas. Clara sentia uma conexão crescente com Miguel, não apenas como líder, mas como alguém que também havia sofrido sob o jugo do governo. Com o passar do tempo, a resistência começou a formar um plano concreto. A ideia era usar o dispositivo para neutralizar o controle emocional em um grupo de pessoas em um evento público, demonstrando que a verdadeira liberdade era possível. Clara e Lucas sabiam que o sucesso dessa missão poderia ser o ponto de virada na luta contra o governo, mas também que o fracasso poderia significar o fim de tudo pelo que haviam lutado. À medida que a data da operação se aproximava, a tensão no armazém era palpável. Todos sabiam que estavam prestes a desafiar o governo de uma maneira que nunca antes havia sido tentada. Clara, agora mais confiante em suas habilidades e em seu propósito, se preparava para assumir um papel crucial na operação. A resistência estava pronta, e Clara, pela primeira vez, sentia que tinha uma verdadeira chance de mudar o destino de Nova Aurora. O dia da operação havia chegado. Clara e Lucas, junto com a resistência, estavam a caminho do local escolhido para a missão. Um grande centro comunitário que seria palco de um evento público de celebração do governo. Era o cenário ideal para sua operação, uma chance de atingir muitas pessoas sem levantar suspeitas. O ar estava carregado de expectativa e nervosismo, cada membro da resistência ciente da importância do que estavam prestes a realizar. Clara e Lucas se encontraram com Miguel e o restante da equipe nas sombras de um beco próximo ao centro comunitário. As roupas eram escuras e discretas, e todos estavam equipados com dispositivos para ajudar na infiltração. Miguel fez uma última revisão do plano. Nosso objetivo é simples, explicou ele. Vamos infiltrar o evento e usar o dispositivo para desencadear uma onda de emoções em um grupo de pessoas. Não queremos causar pânico, apenas liberar as emoções que foram reprimidas. Lembrem-se, o sucesso depende da precisão. Clara sentiu o peso da responsabilidade em seus ombros. Ela segurava o dispositivo com firmeza, seu coração batendo forte.
Lucas estava ao seu lado, seu olhar determinado refletindo a importância da missão. Eles entraram no centro comunitário, misturando-se com a multidão que se aglomerava para a celebração. As cores e a música do evento contrastavam fortemente com a frieza emocional que Clara havia sentido anteriormente. Era um lembrete do que estava em jogo, do que eles estavam tentando recuperar para todos. Enquanto a equipe se movia entre a multidão, Clara se dirigiu para a área principal do evento, onde a maior parte das pessoas estava reunida. Lucas e outros membros da resistência estavam posicionados estrategicamente para garantir que ninguém os identificasse como uma ameaça. Clara se concentrou em manter a calma e a concentração. A operação envolvia um dispositivo adicional, projetado para amplificar os efeitos do dispositivo principal em uma área mais ampla. Quando o momento chegou, Clara ativou o dispositivo. Uma onda de energia emanou dele, espalhando-se pela sala. A princípio, parecia que nada estava acontecendo, mas logo os efeitos começaram a se manifestar. As expressões das pessoas mudaram, seus rostos começando a mostrar sinais de confusão e então, de alegria. Era como se uma luz tivesse sido acesa dentro delas, revelando emoções que haviam sido escondidas por muito tempo. As reações foram imediatas e variadas. Algumas pessoas começaram a chorar, outras a rir, e algumas simplesmente se abraçaram, redescobrindo conexões humanas que haviam sido abafadas. Clara observava a cena com um misto de alívio e apreensão. A operação estava funcionando, mas ela sabia que ainda havia riscos. O governo era inflexível e não hesitaria em reagir se detectasse qualquer sinal de insubordinação. A equipe de Clara começou a perceber o aumento da atividade das forças de segurança ao redor do evento. Com a mudança nas emoções das pessoas, o governo tinha notado o que estava acontecendo e estava tomando medidas para conter a situação. Miguel rapidamente deu ordens para que a equipe se retirasse antes que a repressão se intensificasse. Clara e Lucas seguiram as instruções, saindo do centro comunitário enquanto tentavam não chamar a atenção. Eles haviam conseguido mostrar a milhares de pessoas o que era viver com emoções verdadeiras, sem recorrer à violência. Contudo, também estavam cientes de que a batalha estava longe de terminar. O governo, agora alertado para a possibilidade de novas operações, tomaria precauções ainda maiores. Quando chegaram ao armazém, a resistência estava em pleno estado de alerta. Miguel e os outros membros da equipe estavam revisando a situação, preparando-se para as possíveis repercussões da operação. Clara e Lucas se juntaram a eles, compartilhando seus relatos sobre a missão e a reação das pessoas. A atmosfera estava carregada de uma mistura de esperança e apreensão. Miguel, embora cansado, tinha um olhar de aprovação. "Vocês fizeram um trabalho excepcional", disse ele, sua voz cheia de orgulho. "O governo certamente reagirá, mas acabamos de mostrar que é possível despertar a humanidade nas pessoas. Essa é a primeira etapa de muitas. Agora precisamos nos preparar para o próximo passo." Enquanto a resistência começava a se reorganizar, Clara e Lucas refletiam sobre o impacto de sua ação. A operação havia sido um sucesso parcial, mas havia deixado claro que a luta pela liberdade emocional estava apenas começando. Eles estavam determinados a continuar, a enfrentar os desafios que viriam, e a lutar por um futuro onde as emoções fossem verdadeiramente livres. O caos gerado pela operação havia causado uma comoção considerável em Nova Aurora. As emoções liberadas pela ação de Clara e Lucas haviam deixado uma marca profunda, e o governo reagiu com uma repressão sem precedentes. As ruas estavam mais patrulhadas do que nunca, e qualquer comportamento considerado anômalo estava sendo severamente punido. A resistência se encontrava agora em uma posição vulnerável, e Clara e Lucas precisavam ser cuidadosos para evitar a detecção. No armazém, a resistência estava em uma reunião de emergência. Miguel estava passando instruções sobre como lidar com a crescente pressão do governo e como evitar a detecção. "Precisamos ser ainda mais cautelosos agora", explicou Miguel. "O governo está intensificando sua busca por dissidentes e qualquer sinal de irregularidade será punido. Nosso objetivo é continuar o trabalho sem sermos capturados." Clara, observando a tensão nos rostos dos outros membros da resistência, sentia o peso da responsabilidade sobre seus ombros. A operação havia sido um sucesso, mas a reação do governo havia mostrado a profundidade do controle que eles exerciam. Clara e Lucas tinham se tornado alvos primários, e a luta pela liberdade emocional agora envolvia não apenas a resistência, mas a sobrevivência de cada um deles. Lucas se aproximou de Clara, notando a preocupação em seu rosto. "Devemos tentar algo diferente", sugeriu ele.
Talvez, se conseguirmos fornecer um meio mais seguro para as pessoas acessarem suas emoções, sem precisar expô-las a riscos, isso poderia ser uma forma de avançar. Clara concordou, sabendo que era uma ideia válida, mas a implementação de algo novo sempre envolvia riscos. Enquanto discutiam estratégias, Miguel recebeu uma mensagem urgente. Temos informações de que o governo está prestes a realizar uma grande ofensiva contra grupos dissidentes. Eles estão buscando identificar possíveis líderes da resistência e neutralizá-los. A notícia foi um golpe duro. Clara e Lucas sabiam que não poderiam ficar onde estavam, e que era hora de tomar uma decisão difícil: se esconder ou contra-atacar. Após uma discussão acalorada, a decisão foi tomada. Clara e Lucas, junto com alguns dos membros mais confiáveis da resistência, começaram a preparar uma nova estratégia. Eles precisavam criar um plano que envolvesse tanto a segurança da resistência quanto a continuidade da luta pela liberdade emocional. Miguel sugeriu uma abordagem mais direta: infiltrar um centro de controle do governo e obter informações vitais sobre suas operações. Clara estava ciente dos riscos, mas também sabia que era uma oportunidade para avançar. O plano envolvia uma infiltração cuidadosa em um dos principais centros de controle do governo, onde poderiam obter dados sobre as operações e, quem sabe, encontrar uma maneira de desacelerar a repressão. Com a ajuda dos membros da resistência, Clara e Lucas se prepararam para a missão, criando falsos documentos e planejando rotas de fuga. Na noite da operação, Clara e Lucas se disfarçaram como técnicos de manutenção, uma identidade que lhes permitiria acessar áreas restritas do centro de controle. O lugar era fortemente vigiado, com câmeras e patrulhas em todos os cantos. Clara e Lucas, mantendo a calma, usaram suas habilidades para evitar a detecção, movendo-se pelas sombras e aproveitando cada oportunidade para se esconder. Quando finalmente chegaram à sala de servidores, Clara e Lucas começaram a buscar informações sobre as operações do governo e os planos futuros. Encontraram uma quantidade significativa de dados, incluindo listas de possíveis alvos e detalhes sobre as próximas ações repressivas. Com a informação em mãos, eles começaram a se preparar para a retirada. Enquanto Clara estava copiando os dados, uma patrulha inesperada se aproximou. O coração de Clara acelerou enquanto ela e Lucas se escondiam atrás de uma pilha de caixas. Sabiam que se fossem pegos, não teriam outra chance de escapar. A patrulha passou, e com um suspiro de alívio, eles continuaram sua tarefa, finalmente completando a extração dos dados. Ao saírem do centro de controle, Clara e Lucas estavam exaustos, mas a sensação de vitória era palpável. Tinha sido uma operação arriscada, mas havia proporcionado informações cruciais que poderiam mudar o rumo da resistência. Eles retornaram ao armazém, onde Miguel e o resto da equipe estavam ansiosos por notícias. A resistência analisou os dados e descobriu que o governo estava planejando uma série de operações para desmantelar a resistência e aumentar o controle sobre a população. As informações eram preocupantes, mas também ofereciam uma oportunidade. A resistência agora tinha um mapa mais claro das operações do governo e poderia planejar suas próximas ações com mais precisão. Enquanto a resistência se preparava para o próximo passo, Clara e Lucas sentiram um renovado senso de propósito. A luta pela liberdade emocional estava longe de terminar, mas agora tinham as ferramentas e as informações necessárias para continuar. Com a determinação de sempre, eles se prepararam para enfrentar o que viria, sabendo que a verdadeira batalha estava apenas começando. A tensão estava alta na resistência. Clara e Lucas, agora com informações valiosas sobre os planos do governo, sabiam que o próximo passo seria crucial. Miguel havia planejado um grande evento para expor o governo e oferecer uma alternativa à população. A ideia era realizar uma transmissão pública onde as pessoas pudessem ver a verdade sobre o controle emocional e como a liberdade verdadeira poderia ser alcançada. Era uma jogada arriscada, mas era a oportunidade que precisavam. Enquanto a resistência se preparava para a transmissão, Clara e Lucas estavam envolvidos em garantir que tudo estivesse pronto. A equipe trabalhava freneticamente para instalar equipamentos e criar um ambiente seguro para a transmissão. Miguel havia escolhido um antigo auditório, agora transformado em um estúdio improvisado. A área estava repleta de equipamentos técnicos e cabos, e a atmosfera estava carregada de expectativa e nervosismo. A noite antes da transmissão, Clara se encontrou com Lucas em um canto do auditório. "Estamos prestes a fazer algo muito grande", disse Clara, sua voz cheia de emoção. Lucas, percebendo a ansiedade de Clara, segurou sua mão. "Sim, e isso pode mudar tudo. Mas lembre-se,
Estamos fazendo isso por todos que ainda não sabem o que estão perdendo. A conexão entre eles se fortalecia a cada desafio enfrentado juntos, e esse momento não era exceção. Miguel, que estava coordenando os últimos preparativos, fez uma reunião final com a equipe. A transmissão é nossa chance de mostrar a verdade ao mundo, explicou ele. Precisamos ser cuidadosos e garantir que a mensagem chegue a todos. Não podemos falhar agora. Todos concordaram, e a resistência se preparou para o momento decisivo, sabendo que qualquer erro poderia significar a captura ou até a eliminação de todos os seus esforços. Quando a transmissão começou, a tensão era palpável. Clara, Lucas e Miguel estavam na sala de controle, prontos para monitorar o evento. A transmissão era projetada para ser transmitida em múltiplos canais, garantindo que chegasse ao maior número possível de pessoas. Clara observava ansiosamente enquanto a imagem se estabilizava e a transmissão começava. Miguel fez um sinal, e a imagem foi ao ar. No auditório, o público estava composto por uma mistura de pessoas comuns e membros da resistência, todos prontos para ouvir a verdade. Miguel começou a falar, explicando o que o governo havia feito para controlar as emoções da população e como a resistência havia lutado para trazer a verdade à tona. A mensagem era clara e poderosa, um apelo direto ao público para se juntar à luta pela liberdade. Enquanto Miguel falava, Clara e Lucas notaram um aumento na atividade das forças de segurança ao redor do auditório. O governo estava ciente da transmissão e estava tentando interrompê-la. A resistência havia se preparado para essa possibilidade, e Clara estava pronta para agir caso a situação se tornasse crítica. Com cada palavra de Miguel, Clara sentia que estava testemunhando um momento de mudança. A mensagem de Miguel ressoava com força, e Clara viu as reações das pessoas em suas casas, muitos começando a demonstrar sinais de despertar emocional. As emoções que haviam sido reprimidas por tanto tempo estavam emergindo, e o público estava começando a se conectar com o que estava sendo dito. Era uma visão emocionante, e Clara sentiu um profundo senso de realização. No entanto, a intervenção do governo não tardou. As forças de segurança começaram a invadir o auditório, e Clara e Lucas tiveram que agir rapidamente. Com a ajuda da resistência, eles conduziram os presentes para uma saída de emergência, garantindo que todos fossem evacuados com segurança. A transmissão foi interrompida, mas a mensagem havia sido transmitida, e a semente da mudança havia sido plantada. Clara e Lucas, ao saírem do auditório, sentiram uma mistura de exaustão e esperança. Apesar dos desafios enfrentados, a operação havia cumprido seu objetivo principal. Havia criado um despertar em muitas pessoas. A resistência agora tinha uma base maior de apoio e estava preparada para continuar a luta. Nos dias que se seguiram, a cidade de Nova Aurora começou a mudar. As pessoas estavam começando a questionar o controle do governo e a exigir a liberdade emocional que haviam visto na transmissão. Clara e Lucas, junto com a resistência, continuaram a trabalhar incansavelmente para apoiar o movimento e garantir que a mudança fosse duradoura. Clara se sentia mais forte do que nunca. Que haviam sido reprimidas por tanto tempo estavam emergindo, e o público estava começando a se conectar com o que estava sendo dito. Era uma visão emocionante, e Clara sentiu um profundo senso de realização. No entanto, a intervenção do governo não tardou. As forças de segurança começaram a invadir o auditório, e Clara e Lucas tiveram que agir rapidamente. Com a ajuda da resistência, eles conduziram os presentes para uma saída de emergência, garantindo que todos fossem evacuados com segurança. A transmissão foi interrompida, mas a mensagem havia sido transmitida, e a semente da mudança havia sido plantada. Clara e Lucas, ao saírem do auditório, sentiram uma mistura de exaustão e esperança. Apesar dos desafios enfrentados, a operação havia cumprido seu objetivo principal. Havia criado um despertar em muitas pessoas. A resistência agora tinha uma base maior de apoio e estava preparada para continuar a luta. Nos dias que se seguiram, a cidade de Nova Aurora começou a mudar. As pessoas estavam começando a questionar o controle do governo e a exigir a liberdade emocional que haviam visto na transmissão. Clara e Lucas, junto com a resistência, continuaram a trabalhar incansavelmente para apoiar o movimento e garantir que a mudança fosse duradoura. Clara se sentia mais forte do que nunca. Com Lucas ao seu lado e a resistência em crescimento, ela sabia que a batalha estava longe de terminar, mas também sabia que estavam fazendo progressos significativos. O caminho à frente era incerto, mas a esperança havia sido renovada. A história de Clara e Lucas era uma de coragem e superação.
Eles haviam desafiado um sistema opressor e haviam encontrado uma maneira de despertar a humanidade nas pessoas. A luta pela liberdade emocional continuaria, mas agora, mais do que nunca, Clara acreditava que a esperança era um fragmento que poderia crescer e florescer, mesmo nas sombras mais profundas.